Com os recentes conflitos em Israel, muitas perguntas e dúvidas surgiram, e as pessoas têm questionado a identidade dos palestinos. Em resposta aos intensos conflitos que se desenrolam em Israel, muitos estão se perguntando quem são os palestinos. Eles são realmente descendentes de Ismael? No livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 10 a 12, está escrito: "E o anjo do Senhor lhe disse: Multiplicarei grandemente a tua descendência, que não se poderá contar por numerosa que será. E o anjo do Senhor ainda lhe disse: Eis que estás grávida e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos." Atualmente, muitas pessoas usam esses versículos para afirmar que os palestinos contemporâneos são descendentes diretos e puros de Ismael, filho de Abraão e irmão de Isaque. Isso é frequentemente citado como uma das razões para os conflitos em curso na região de Gaza, em Israel. No entanto, é importante questionar se essa afirmação reflete a realidade. A origem étnica dos palestinos é muito mais diversa do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, a população palestina tem uma rica mistura de ancestralidade. Além de suas raízes árabes e da fé islâmica predominante, muitos palestinos têm uma significativa herança genética judaica de antigos judeus, que se converteram ao Islã nos séculos 6 e 7. As origens étnicas dos palestinos como um grupo nacional residente na Terra do Sul têm sido objeto de estudos abrangentes que abordam tanto aspectos linguísticos quanto genéticos. Além disso, as ideologias nacionalistas deram origem a muitos mitos sobre essa população. É essencial entender que a população palestina, apesar de ser predominantemente árabe e muçulmana, não é homogênea. Ela abrange uma significativa diversidade em termos de práticas religiosas, línguas, culturas e até mesmo grupos étnicos. A história demográfica da Palestina é complexa, moldada por eventos históricos, migrações e influências de diversos poderes imperiais ao longo dos séculos. Guerras, levantes e desenvolvimentos religiosos também desempenharam papéis cruciais na evolução demográfica da região, influenciando imigração, emigração e conversões. Com a conquista muçulmana do Levante no século VII, a região começou a passar pelos processos de arabização e islamização. Isso resultou da conversão local e da assimilação combinada com a presença muçulmana na região. Esses fatores levaram à formação de uma população muçulmana árabe, embora seus números fossem consideravelmente menores do que a população da região no final da Antiguidade. Da Idade Média até o início do século XX, essa população muçulmana árabe tornou-se o principal grupo religioso na região. Muitas aldeias palestinas e famílias notáveis traçaram suas origens até seus clãs conhecidos como Hamulá. Esses clãs eram compostos por tribos nômades árabes da Península Arábica, que se estabeleceram na região antes ou depois da conquista islâmica. Um pequeno número de famílias palestinas mantém tradições orais, que remontam às suas raízes judaicas e samaritanas. Esforços contínuos para construir uma identidade nacional palestina e consolidar a consciência nacional como base primária de identidade, em oposição a outras identidades prevalentes entre os palestinos, incluindo identidades de clã, tribal local e islâmica, tem desempenhado um papel significativo na história interna da Palestina. Ao examinar a complexa história demográfica da Palestina, é evidente que ela foi influenciada por diversos eventos históricos e migrações ao longo dos séculos. Durante a Idade do Bronze, a região era habitada principalmente por cananeus, um povo de língua fenícia. No início da Idade do Ferro, os israelitas surgiram como um grupo étnico e religioso distinto na região. Ao contrário dos cananeus, que tinham origens cananeias, os israelitas ou hebreus tinham raízes semitas. Eles fundaram os reinos de Israel e Judá. A queda desses reinos para os assírios e babilônios resultou no exílio forçado para o leste. Posteriormente, a região ficou sob o domínio dos impérios Aquemênida e Seleucida durante a Antiguidade Clássica. Os judeus eventualmente se tornaram a maioria da população na Palestina e até desfrutaram de um breve período de independência sob a dinastia dos Asmoneus. No entanto, a região foi posteriormente incorporada ao domínio romano. As guerras judaico-romanas
especialmente a revolta de Bar Kokhba, levaram à morte, deslocamento e escravização de muitos judeus. Como resultado, a população judaica na Judéia declinou significativamente. Nos séculos seguintes, a região experimentou turbulência política e econômica, conversões para a emergente religião cristã e perseguição religiosa de minorias. Uma maioria cristã se formou sob o domínio bizantino devido à imigração cristã e à saída dos judeus. Essa era também foi marcada por conflitos como revoltas samaritanas e a conversão da população local. No século VII, árabes que haviam adotado a religião do Islã conquistaram o Levante e, ao longo dos séculos seguintes, várias dinastias muçulmanas de língua árabe, como os Omíadas, Abássidas e Fatímidas, governaram a região. A população da Palestina diminuiu significativamente ao longo dos séculos, caindo de cerca de 1 milhão durante os períodos romano e bizantino para cerca de 300 mil no início do período otomano. Com o tempo, grande parte da população existente se converteu ao Islã, adotou a cultura árabe e a língua árabe. Acredita-se que a colonização árabe, tanto antes quanto depois da conquista muçulmana, acelerou o processo de islamização na região. É digno de nota que uma parte significativa da população na área de Nablus da Palestina é descendente de samaritanos que se converteram ao Islã. Os samaritanos eram descendentes de algumas tribos israelitas e também tinham origens assírias, já que os assírios também são um povo semita. Não está claro se a conversão ao Islã na Palestina ocorreu antes ou depois do período das Cruzadas. Por outro lado, há argumentos de que o processo de islamização em massa ocorreu mais tarde, possivelmente durante o período mameluco. O período mameluco refere-se à dominância de uma dinastia de líderes militares conhecidos como os mamelucos em várias regiões do mundo islâmico, mais notavelmente no Egito e na Síria. Os mamelucos eram originalmente soldados escravos que se tornaram poderosos governantes de estados islâmicos durante os séculos 13 a 14. Existem diferentes períodos mamelucos em diferentes partes do mundo islâmico, mas o mais famoso e duradouro foi o Império Mameluco no Egito no século 13. Os mamelucos estabeleceram seu próprio governo no Egito, que se tornou conhecido como o Sultanato Mameluco. O líder mameluco mais famoso foi Saladino, que reconquistou Jerusalém dos Cruzados em 1187 e estabeleceu uma dinastia que duraria séculos. O domínio mameluco no Egito chegou ao fim em 1517, quando o Império Otomano, liderado pelo sultão Selim, conquistou o Egito. Os mamelucos foram absorvidos no sistema otomano, mas mantiveram alguma autonomia local. A composição demográfica da Palestina foi moldada por várias ondas de migração. Isso inclui a migração egípcia durante os reinados de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, bem como a imigração de argelinos após a revolta de Abu Qed na primeira metade dos séculos 18 e 19. Mais tarde, durante a segunda metade do século 19, houve migrações de diversos povos para a Palestina, incluindo bósnios, eslavos e circassianos. Durante o século 17, a população da Palestina diminuiu e permaneceu entre 150 mil e 250 mil pessoas ao longo de vários séculos sob o domínio otomano. Focando nas origens dos palestinos, enquanto a cultura palestina é predominantemente árabe e islâmica hoje em dia, muitos palestinos se identificam com as civilizações que habitaram a terra da Palestina ao longo da história. Durante os tempos otomanos, os palestinos se consideravam descendentes não apenas dos conquistadores árabes do século VII, mas também de povos indígenas que viveram no país desde tempos imemoriais. De acordo com um estudo antropológico palestino, uma grande variedade de povos se estabeleceram na região da Palestina ao longo da história e a consideraram sua terra natal. Isso incluía inicialmente os cananeus, seguidos pelos filisteus. Depois vieram os israelitas, hebreus e árabes descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os descendentes de Ismael deram origem à tribo árabe. Descendentes de Arão, também semitas, romanos e árabes. Descendentes de Midian. Essa mistura de povos contribuiu para o rico patrimônio cultural e étnico da Palestina ao longo dos séculos. A realidade é que o estudo está completamente correto, principalmente porque os palestinos de hoje
apesar de muitos teóricos afirmarem que são exclusivamente descendentes de Ismael, têm uma herança diversificada, incluindo traços judaicos, edomitas, arameus, cananeus e filisteus. Todos esses grupos se misturaram ao longo do tempo. É evidente que o povo palestino predominantemente tem origens semíticas, tanto em aparência quanto em genética, pois os semitas são prevalentes em sua ascendência, incluindo árabes e judeus palestinos. Nos últimos anos, estudos genéticos revelaram que, em termos de linhagem paterna, as divisões étnicas entre judeus e palestinos estão relacionadas. Análises genéticas em populações judaicas mostraram que judeus e palestinos estão geneticamente mais próximos um do outro do que judeus de outros países. Considerando o nível de haplogrupo definido apenas por polimorfismos binários, a distribuição do cromossomo Y em árabes e judeus foi notavelmente semelhante, segundo o estudo de 2010 conduzido por Behar et al., intitulado A Estrutura Genômica do Povo Judeu. Palestinos geneticamente testados se agruparam geneticamente próximos a beduínos jordanianos e árabes sauditas, sugerindo uma origem comum na Península Arábica. No mesmo ano, um estudo liderado por Harry Oster, entre outros, concluiu que os palestinos compartilhavam similaridades genéticas com beduínos, judeus e alguns grupos judaicos do sul da Europa, que são os vizinhos genéticos mais próximos das populações judaicas. A explicação para algumas populações judaicas compartilharem similaridades genéticas com povos europeus está relacionada ao fato de que, na antiguidade, judeus se misturaram com grupos étnicos europeus, como os judeus Ashkenazim, que incluem descendentes de europeus como alemães, entre outros. Ao longo do tempo, essa interação cultural tem sido um fator crucial para as similaridades genéticas que observamos hoje em dia. De fato, registros históricos há milênios já sugeriam que árabes e judeus não eram povos completamente distintos, mas sim compartilhavam uma conexão profunda como irmãos. E as pesquisas genéticas modernas continuam a corroborar essa afirmação. Curiosamente, um estudo de DNA conduzido por Nebel encontrou uma substancial sobreposição genética entre árabes, judeus israelenses e palestinos. Nebel propôs que uma parte, ou talvez a maioria, dos palestinos muçulmanos descendam de habitantes locais, principalmente judeus que se converteram após a conquista islâmica no século VII d.C. Em outras palavras, os palestinos de hoje têm uma ancestralidade diversificada, incluindo judeus, arameus, ismaelitas da tribo de Nebaiote descendente de Esaú, bem como cananeus e filisteus. Essa diversidade genética reflete a história complexa da região. Muitas pessoas questionaram os eventos no Oriente Médio e as profecias bíblicas, especificamente aquelas relacionadas a Gog e Magog. Que a bênção de Deus esteja sobre você.